Antes de mais nada, é importante a gente entender que quando a gente fala de cinema, a gente está falando da expressão artística de uma geração e de um povo em uma fase da história. Então eu não posso conceber ou compreender o cinema hoje sem entender que ele está nesse período, nesse tempo, e que por isso mesmo ele vai trazer as características próprias desse povo e desse período que a gente está vivendo. Sendo assim, o que eu posso te dizer sobre a questão do cinema e que me encanta é que, com certeza, nós não podemos nos colocar diante de uma obra cinematográfica de forma ingênua. Aquela obra ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo. Quem está por trás dali tem uma história, tem uma vida, tem uma carga e esses valores vão transbordar naquela obra. E é natural que transborde, porque o artista ele coloca para fora aquilo que está dentro dele. A grande questão que eu acho que nós cristãos muitas vezes precisamos nos ter atenção é, na verdade, de termos uma vida interior, que nos faz olhar para o cinema, assistir e ser capaz de identificar, ter uma visão crítica. Não nos colocar diante de uma obra de forma ingênua, sem defesas, sem senso crítico, nos expondo a tudo de qualquer forma. Eu diria que aí nós temos um desafio e nós temos um problema. Por quê? Porque aquela obra de arte vai trazer dentro dela as marcas, as características dos artistas, da produção, por aí. E nós normalmente tendemos mais a pensar em mudar fora e não em mudar dentro. Se uma obra de arte te incomoda, Diego, é porque de alguma forma existe um eco teu que aquela obra faz. E quando esse eco volta para ti, tu tem que tomar uma decisão. O que é que eu vou fazer com isso? Tu pode olhar para dentro de ti e se entender e aprender com isso e crescer, ou tu pode simplesmente dizer, essa obra não presta, vou passar para outra. Pá, desligo. Mas muitas vezes é importante olhar e dizer, qual é a causa? Por quê? Por que eu não... E aí eu não estou falando de consumir qualquer coisa, nem de engolir qualquer discurso. Eu estou falando da capacidade de olhar para si dentro, para dentro, olhar para a obra, ter um senso crítico objetivo sobre a obra, mas não perder a capacidade de olhar para dentro e ver em que eu posso crescer, em que eu posso mudar. Eu me lembro muito de um episódio que nós vivemos na JMJ de Madrid, quando, diante da realidade das culturas, dos países, das pessoas que estavam lá, algumas pessoas de outros países trocavam de roupa, faziam asseio na frente de todo mundo. E eu lembro de um jovem que foi até o bispo, que estava acolhendo a gente lá, e chegou para ele e disse, vá lá, proíba, impeça, não pode, não sei o quê. E o bispo olhou para ele e disse assim, meu filho, o problema está no seu coração. Por que você não pode olhar para elas com pureza? E aí colocou aquele jovem num questionamento e não sadia crise. Então, trazendo isso para o cinema, né? Muitas vezes as obras, porque nós estamos falando de obras seculares, tá? Sim, Eu não estou falando de cinema cristão. sim. Então ele vai sempre trazer propostas contrárias ao evangelho. A minha pergunta é, como eu posso, a partir dessas propostas, a partir disso tudo, enxergar, ver e escolher? E aí, claro, se tem algo que realmente me faz mal, porque aí entra o autoconhecimento, entra a realidade de cada pessoa, porque cada pessoa é única. Às vezes uma coisa que me faz mal não vai fazer mal ao Guilherme e vai fazer mal a Delny. Então, assim, é muito pessoal. E aí entra a subjetividade de cada um.